Paz do Senhor, amados. Nós vamos iniciar agora a terceira carta de João. É uma carta também muito pequena, muito curtinha e cuja mensagem é muito específica. Nós vamos ver que existirão três personagens e João vai comparar o comportamento agora dos três personagens. De qualquer forma, a comparação desses três personagens tem tudo a ver com aquele comportamento, aquela situação herética que estava sendo pregada nas igrejas e com toda a filosofia herética de anticristo que estava sendo combatida por João. Então, João, numa primeira carta, ele expõe isso tudo, ele esmiuça todos os detalhes, ele especifica todos os ensinamentos. Numa segunda carta, em geral, ele fala sobre a hospitalidade, e agora, nesta carta, especificamente, ele vai tratar da hospitalidade propriamente dita em relação a alguns acontecimentos que estavam rondando as igrejas da Ásia Menor e de alguma insatisfação de João quanto a um comportamento herético, um comportamento anticristão de pessoas que tinham uma relevância, um cargo de relevância, né, naquelas igrejas. Então, são essas duas situações. Ele vai usar tudo que a gente já viu, tudo que a gente já relembrou em relação aos mandamentos, e agora ele exemplifica. Ele dá nome aos bois, ele fala sobre as pessoas. Então, ele vai falar sobre três personagens. A carta, primeiro momento, né, ela é endereçada a um destes, que ele primeiro vai elogiar. Tá? Então vamos lá. O presbítero, ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vá a tua alma. Quem está escrevendo é o presbítero, que a gente já sabe, o autor é João. A gente já comentou sobre isso e todos os estudiosos apontam João como o autor dessa carta. Para quem ele expede a carta agora? Para quem ele manda a carta? Agora ficou nítido porque ele nomina. Né? Então ele diz para quem é. Gaio. Gaio é alguém de uma igreja importante na Ásia Menor. Ele não diz qual é a igreja, ele não identifica a igreja, mas por esta falta de identificação, fica claro que esta pessoa era reconhecida, ela era conhecida no local. A palavra Gaio, o nome Gaio, na verdade é um dos nomes mais comuns do Império Romano. Lembrem-se que nesta época toda a Ásia, assim como o território de Israel, assim como toda a Europa, assim como grande parte do mundo conhecido, do mundo civilizado, estava dominado pelo Império Romano. O Império Romano é que dominava tudo. E Gaio era um nome muitíssimo comum naquela época na região, né, na área dominada pelo Império Romano. Tá? Provavelmente a carta está sendo escrita para um determinado Gaio, especificamente para este Gaio, que deveria exercer algum cargo de liderança na igreja. Essa é a hipótese mais aceita em relação aos estudos da terceira carta. E ele fala agora especificamente sobre Gaio. Então, quem é esse Gaio? Como João via esse Gaio? Então ele diz assim: muito me alegrei quando os irmãos vieram e deram testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Provavelmente o que aconteceu. Aqueles mestres, aqueles evangelistas, os missionários itinerantes que andavam de igreja a igreja,
passaram pela igreja de Gaio e quando eles foram contar as novidades para João, eles especificamente falaram de Gaio. Então, quando os irmãos vieram e deram testemunho, é essa situação que acontece. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procede fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos. Eles, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Se os encaminhares em sua jornada por modo digno de Deus, bem farás. Então, o que está acontecendo aqui? Eles foram dar o relatório da viagem para João, porque João era o responsável por todas as igrejas da Ásia. Então, quando eles passaram por todas as igrejas, eles chegaram em João e disseram: olha, Gaio está fazendo um trabalho muito bom, ele nos recebeu bem, ele foi hospitaleiro conosco, ele, durante o tempo que nós estávamos lá, ele fez tudo que devia ser feito. Quando a gente saiu, ele deu o suficiente para a gente poder chegar numa outra igreja. Enfim, eles deram um testemunho muito grande. Tá? E eles disseram que Gaio tinha 2 grandes valores. Nós já sabemos desses grandes valores porque João passou a primeira carta inteira falando deles. Verdade e amor. Tá? Então, Gaio, quando ele agia na igreja, onde provavelmente ele era um líder, ele não só falava sobre verdade e amor, ele também se comportava desta forma. De tal maneira que, quando estas pessoas passaram por ali, ele os tratou verdadeiramente em amor. Ele aplicou todos os mandamentos, ele aplicou todos os ensinamentos. Isso significa dizer que ele não era uma pessoa que só conhecia, mas ele aplicava também. Aquilo que ele falava correspondia ao que ele conhecia, correspondia à sua ação. E isso é a máxima verdade para João. Quando ele fala meus filhos andam na verdade, como um geral, e aí incluindo Gaio, os estudiosos imaginam que Gaio fosse um dos convertidos de João. Então, João, nas suas andanças, nas suas pregações, nas suas exortações, ele fez muitos convertidos. Muitos se converteram a partir das lições de João, a partir dos ensinamentos de João, a partir dos exemplos de João. Então, quando ele chama meus filhos, é no sentido espiritual, ou seja, estas pessoas ouviram, foram tocadas pelo Espírito e se converteram. E mais do que isso, elas acabaram agindo em conformidade com os ensinamentos, em conformidade com a palavra que estava sendo dita. Tá? Então, provavelmente, Gaio, por ser chamado de meu filho, estar no conjunto dos meus filhos, provavelmente Gaio foi o resultado de um trabalho de João. Então, ele é um convertido pelas mãos de João para Jesus. E continua. Foi por causa do nome que saíram, nada aceitando dos gentios. Portanto, aos tais devemos acolher, para que sejamos cooperadores da verdade. Aqui agora, amados, nós vamos ter que observar com muito cuidado o que está escrito. No momento anterior, eu falei a vocês que existia uma obra chamada Didaquê. O Didaquê era um manual de como proceder. E entre os missionários itinerantes, os mestres, os profetas itinerantes, existia uma forma de comportamento. Isso tudo não foi invenção dos apóstolos. Os apóstolos pegaram os ensinamentos de Jesus, pegaram os ensinamentos do Velho Testamento, eles pegaram todos esses mandamentos, esses ensinamentos, e eles colocaram num único lugar. E aquilo seria uma maneira de ter um comportamento homogêneo, um comportamento igual em todos os lugares. Tá? Como eu devo fazer para com profetas itinerantes? Como eu devo fazer para com mestres itinerantes? O que eu devo fazer? Onde ele tem que ficar? Como ele tem que agir? O que
eu tenho que fazer para que ele se sinta bem? O que eu tenho que fazer para a sua comodidade, não só espiritual, mas também física, naquilo que ele está fazendo, na obra que ele está fazendo, porque ele está fazendo uma obra. Então, esse Didaquê, ele ensinava como as pessoas deveriam agir, como as igrejas deveriam agir. Lembrem-se, nós não tínhamos igrejas constituídas, não haviam hotéis, não haviam estruturas próprias para este tipo de situação. Hoje, quando nós queremos convidar um pastor vindo de um outro local, a gente conta com hotel, a gente conta com um salão para que as pessoas possam ser acomodadas, a gente conta com uma série de facilidades. Antigamente não era assim. Antigamente, as pessoas contavam com as suas próprias casas. Onde é que aconteciam os cultos? Os cultos aconteciam nas casas. Então, eles eram reunidos e dependendo da quantidade de pessoas, eu ia ter que ir adequando o local para que todas essas pessoas pudessem ser acomodadas. E aí, quando vinha alguém de fora, esse alguém ficava ali. Ah, então eu preciso saber como fazer. Como fazer? Então, ele primeiro ele tá discutindo a questão de que essas pessoas saíram. E elas saíram em razão de quê? Por que elas iam de igreja em igreja? Por que elas andavam? Por que elas eram mestres itinerantes, missionários itinerantes? Porque elas andavam por toda a região chamados por Jesus. Então elas tinham um chamado. É o ID, que a gente já comentou lá atrás. Então, como elas tinham esse chamado, elas saíram por causa do nome. E ele não diz qual é esse nome, mas ele coloca esse nome em letra maiúscula. E nós sabemos qual é esse nome. Esse nome é o nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Tá? A gente já sabe disso. Então, eles saíram exatamente para fazer a obra. Eles iam de igreja em igreja para fazer a obra. Eles estavam ouvindo o chamado e eles estavam obedecendo o chamado. Tá? E aqui ele fala nada aceitando dos gentios. Isso daqui dá um problema danado para a gente interpretar. Não aceitar nada. Problema. Problema porque essas pessoas andavam sem nada. Jesus, quando fala, né, quando ele dá o id aos apóstolos, a gente já teve a oportunidade de estudar esse texto, ele disse que não era para levar. Não era para levar comida, não era para levar dinheiro, não era para levar 2 sapatos, 2 sandálias, não era para levar. E tudo isso ia ser dado para eles, para que eles pudessem cumprir a obrigação deles, o chamado deles. Então, eles seriam alimentados pelas pessoas, eles seriam nutridos pelas pessoas, as necessidades deles seriam supridas pelas pessoas. E aí ele diz, nada aceitando dos gentios. Significa dizer que João, toma muito cuidado aqui, João está fazendo uma comparação agora. E eu só posso saber disso porque existe esse livro do Didaquê. Senão, pela carta, eu não consigo entender isso. O que era costume fazer? Existiam as pessoas que saíam em missão, chamadas por Deus, era o ID de Jesus, e estas pessoas passavam pelos locais. Então elas ficavam, no máximo, 2 dias na casa dos irmãos de cada localidade. No máximo 2 dias. Ela não podia ficar mais de 2 dias. Se ela fosse se estabelecer ali, ela deveria agora realizar um trabalho remunerado, ou seja, ela deveria ter uma profissão, para que a estadia dela não fosse pesada àquele que hospedava. Então, no máximo 2 dias. 1 dia, 2 dias no máximo, faz a obra, faz o que tem que fazer, fala o que tem que falar, dá o exemplo, etc. E tô indo embora. E ao sair, eles recebiam uma porção de comida suficiente para eles chegarem no próximo local. Eventualmente, eles recebiam também um pouco de dinheiro para fazer frente a eventuais despesas que eles pudessem ter nesta viagem. Lembre-se, as pessoas andavam a pé. E as distâncias
eram razoáveis. Às vezes eles levavam 2, 3 dias andando a pé para chegar de um local até outro local. Às vezes um pouquinho mais do que isso. Às vezes o caminho era de dias, né? E aí eles precisavam de alguma coisa para o seu sustento. Então o que ele está dizendo aqui? Que estes verdadeiros mestres, verdadeiros profetas, verdadeiros missionários, eles tinham esse costume. Isso é o que a igreja deveria fazer. Mas existiam os falsos, e os falsos o que faziam? Se largavam na casa das pessoas, comiam, bebiam, exigiam dinheiro. Inclusive nesse Didaquê está escrito que você reconhece um verdadeiro profeta, um falso profeta, observando se ele está pedindo dinheiro ou se ele faz levantamento de dinheiro para si. Quando ele faz o levantamento de dinheiro para si, ele é considerado um falso profeta, porque não está de acordo com as orientações dos apóstolos. Eles não poderiam fazer isso. Então, quando ele fala nada aceitando dos gentios, ele não está falando dos irmãos, ele está falando dos gentios, das outras pessoas. Porque, além dos falsos profetas, existiam também aqueles que andavam de cidade em cidade e vendiam discurso. Você está brincando, Helene, que existia gente assim? Não. Existiam pessoas que tinham uma facilidade muito grande em falar, que atraíam pessoas para aquilo que elas falavam. E elas, então, vendiam isso. Elas eram mercadoras, elas eram vendedoras de palavras, vendedoras de profecias, vendedoras de ensinamentos, vendedoras de palavras. Elas andavam pelas cidades e exigiam, de acordo com as profecias que elas falavam, os ensinamentos que elas falavam, dependendo daquilo que elas faziam, elas exigiam mais ou menos dinheiro. Existiam pessoas desta forma. Eram mercadores. Eles ganhavam a vida desse jeito. Eles ganhavam a vida andando pelo mundo e usufruindo do que as pessoas mais inocentes pudessem lhes dar, principalmente em termos de dinheiro. Eles tiravam muito dinheiro do povo. Essa época conta a história que haviam muitas pessoas desta forma. Então, o ensinamento era que os verdadeiros missionários, os verdadeiros mestres, os verdadeiros profetas não deveriam ficar mais de um dia, 2 no máximo, não pedir dinheiro, não levar nada, não tirar dinheiro do povo. Então aqui ele está falando em nada aceitando dos gentios, significa dizer que aquela prática de exigir dinheiro, eu vou te dar uma profecia, mas o Senhor está mandando você me entregar teu carro. Ou eu vou te dar uma profecia, mas o Senhor está mandando você me dar tantos R$1.000. Isso era heresia. Isso era ser falso mestre, falso profeta. Normalmente eles falavam aquilo que as pessoas queriam ouvir. Né? Então elas se aproveitavam, elas enriqueciam, elas ganhavam dinheiro fácil. Não só dos irmãos, como também das pessoas que não eram convertidas. Então é disso que ele está falando aqui. Ele está falando dos falsos mestres, tá? Porque dos verdadeiros eles tinham uma programação, eles andavam, eles faziam um roteiro e voltavam, né, do ponto de partida e depois de um certo tempo eles faziam a mesma coisa. Quer dizer então que os verdadeiros mestres não podiam pedir dinheiro? Podiam, mas nunca para si. Normalmente o que eles faziam era levantar dinheiro e coisas, bens, para algum local que estivesse passando uma necessidade ou para algum local que estivesse iniciando e que precisasse desse auxílio. Então aí eles poderiam fazer esse levantamento de dinheiro. Tá? Então eles chegavam, falavam isso, deixavam alguém do local responsável por esse levantamento e saíam, iam embora. E aí quem levava isso? Podia ser alguém da própria comunidade ou ele
numa segunda passagem, ele recebia esses bens para entregar a quem estava necessitando. Nunca era para si. E aí, amados, é uma questão delicada isso. Eu tenho um ponto de vista em relação às pessoas que vão de igreja em igreja cantar, pregar, fazer o que tem que fazer, né? E às vezes exigem determinados valores. Eu tenho a minha opinião sobre isso, você pode ter a sua opinião sobre isso sem problema nenhum, tá? Você pode concordar ou não concordar comigo, aliás, eu nem vou falar a minha opinião sobre isso, mas o que eu quero que você faça é que você raciocine isso, que você pense isso. As pessoas que estão fazendo a obra estão fazendo a obra, tá? E elas, por um lado, elas não podem utilizarem-se da obra para enriquecer, mas por outro lado, elas dependem disso também para sobreviver. Então você tem que raciocinar as duas coisas. Então o que eu te peço aqui é só para raciocinar isso. Não estou dizendo que você seja contra ou a favor esta ou aquela pessoa, este ou aquele pregador, este ou aquele ou aquela cantora. Não é isso que eu estou dizendo para vocês. O que eu estou dizendo a vocês é o seguinte: as pessoas, os verdadeiros missionários e pregadores, eles tinham que ser acolhidos? Tinham. Eles tinham que ser bem tratados? Tinham. Eles estavam fazendo a obra. Eles estavam fazendo a obra. E às vezes essas pessoas não têm posse nenhuma. O que elas têm é o que elas estão vestindo. Então, estas pessoas, às vezes, no nosso dia a dia hoje é mais comum nós temos pregadores, profetas, missionários, que vão e vêm, mas elas têm uma casa. E aí o que eu quero que você pense é o seguinte: quando elas voltam para casa, será que tem feijão e arroz em casa? Será que tem um pacote de açúcar, chá ou café, alguma coisa assim? Será que elas têm? Elas foram fazer a obra e voltaram para a sua residência. Será que elas têm como sobreviver? Será que os seus filhos têm o que comer? Será que seu esposo, esposa, tem o que comer? Às vezes essas pessoas têm emprego. Um emprego fixo, um emprego secular. Às vezes não. Então o que ele está dizendo aqui é para nós termos o cuidado de fazermos a separação, de discernirmos, fazermos a separação daquelas pessoas que estão se aproveitando da ingenuidade, né, da boa-fé, e daquelas outras pessoas que estão na obra, que estão fazendo a obra de Deus e que têm, pelo menos, né, o direito de chegar em casa e ter um feijão cozido, um arroz cozido, uma carne, uma verdura, alguma coisa assim, para se alimentar. Né? Eu preciso discernir entre aquele que está ficando rico, enganando o povo, e aquele que está fazendo a obra de Deus a duras penas, inclusive às vezes com a despensa vazia. É isso que eu quero que você pense. Tá? Aquele cantor que vai fazer um show ou aquele cantor que vai liberar, ministrar bênção para o povo. É só pensar uma coisa e outra coisa. É isso que ele está falando aqui, tá? E aí, amado, ele começa a falar sobre um destes que não é bem uma pessoa que reflete as mensagens de Deus. Do Diótrefes. Então ele já falou do Gaio, ele já elogiou o Gaio, as pessoas já deram testemunho do comportamento do Gaio, e agora ele fala sobre Diótrefes, ou seja, ele faz uma comparação, né? O que é bom e agora uma outra pessoa. E ele diz: escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia, não nos recebe.
Está falando para Gaio isso. Diótrefes é um nome muito incomum, é um nome raro. E ele é muito comum nas famílias nobres, nas famílias gregas nobres e antigas. E se nós formos traduzir o nome Diótrefes, vai ficar criado por Deus ou nascido de Zeus. Lembrem-se aqui que Zeus é o deus maior grego, a maior divindade grega é Zeus. Né? Tanto é que alguns ainda dizem que a Diótrefes tem como tradução nascido ou criado de Zeus ou de Deus, porque como ele é a maior divindade, alguns chamavam ele de o Deus, né? Que é o Deus maior dos gregos. Então é um nome raro, é um nome antigo, é um nome não muito comum. A história não deixou nada registrada sobre este Diótrefes específico, mas ele dá conta de que existiam outros Diótrefes e que eram normalmente de famílias nobres e antigas. É um nome comum nas famílias nobres e antigas. Bom, o que está acontecendo aqui? É preciso que a gente entenda o que está acontecendo para entender o que ele está falando depois. Então eu vou ter que usar a história. Eu vou na história e eu vou observar que mais ou menos em 110, 115 depois de Cristo, então Cristo já morreu, a maioria dos apóstolos também já não existem mais, né? Porque eu estou falando de 115 depois de Cristo. Foi instalada uma maneira, uma forma administrativa da igreja, porque a igreja foi crescendo, crescendo, crescendo. Então eles precisavam organizar, eles precisavam arrumar um jeito administrativo de organização. E a forma que eles encontraram ficou conhecida como episcopado monárquico. O que é esse episcopado monárquico? Então o que eles faziam? Algumas áreas eram reunidas pela proximidade e pelas características, e estas áreas tinham os seus líderes locais, que eram chamados de presbíteros. E aí, esses presbíteros, ou anciãos, né, que a gente já viu isso com vocês, esses presbíteros, eles acabavam se reportando, eles acabavam fazendo relatório, eles tinham uma administração espiritual regional feita por um bispo. Então eles elegiam uma pessoa, por isso um monárquico, um só. Monarquia quer dizer uma pessoa só, né, que está exercendo o poder. Ela era eleita, os bispos eram eleitos, e esses bispos eleitos, eles acabavam dando assessoria para todos os presbíteros. Então, João, quando escreve a carta, é um pouquinho anterior a esse 115 depois de Cristo, porque 115 já é quando isso existe. E isto começou a ser criado alguns anos antes. Então, na época de João, quando João estava escrevendo as cartas, e esta carta é da época em que estava sendo criado o episcopado monárquico. Então, isso resultou ele em toda a Ásia. Isso aconteceu, já estava consolidado, já era assim, mais ou menos 115 depois de Cristo, talvez um pouco antes. Ou seja, os velhos apóstolos já estavam desaparecendo, então eles precisavam dar este poder, esta autoridade a algumas outras pessoas que fizessem às vezes dos reais apóstolos, porque os apóstolos já estavam desaparecendo. Apóstolo é aquele que viu, seguiu, recebeu a orientação diretamente de Jesus. Ora, Jesus já era morto há bastante tempo, né? Então eles provavelmente já eram velhos e a dificuldade deles continuarem com isso era grande. Por isso eles criaram uma outra forma. E aí, alguns estudiosos, eles dizem, né, que o Diótrefes era um bispo
era o bispo legítimo daquela região. Então ele já tinha sido eleito como bispo e por isso que ele estava se comportando desta forma. Ou seja, se ele já era bispo, o que o apóstolo João estava se metendo no negócio dele, na administração dele, nas coisas das igrejas que eram de autoridade, que eram de responsabilidade de Diótrefes. Essa era uma hipótese. A gente não sabe se isso é verdade. Alguns outros estudiosos dizem que não. Como era o início ainda, eu não estou em 1115, eu estou antes disso, Diótrefes e Gaio eram candidatos ao episcopado. Então eu tinha aqui uma oposição. Ou era Gaio, que João queria que fosse, ou era Diótrefes, que se auto-intitulava. De qualquer forma, seja ele ou não um bispo, esteja ele ou não candidato a bispo, o fato é que Diótrefes estava se comportando de uma forma a não admitir nenhuma outra autoridade que não fosse a dele. Que não fosse a dele. Então eu não tenho prova de que ele é o bispo. Mas eu tenho, na carta, eu tenho uma indicação de que ele se achava o líder do lugar. Então ele tinha uma arrogância, ele tinha uma ambição pessoal, ele queria poder, ele queria posição. Ele estava insatisfeito com a autoridade de João, que até agora João exercia, e ele achava que João não devia mais se meter, que agora era por conta dele, que ele era a autoridade necessária e suficiente para isso. Mas João continua a falar sobre esse Diótrefes. Ele diz, olha, pelo que, se eu for, olha lá, se eu for lá, então provavelmente Diótrefes não era bispo, porque se ele fosse bispo, João não ia se insurgir com uma autoridade que ele aceitava que existia. Né? Foi eleito, não gosto da pessoa, mas eu vou ter que aceitar. O problema não era esse. O problema é que ele está dizendo assim, pelo que se eu for, eu vou falar umas verdades. Eu vou falar a verdade. Mas então significa que ele não era autoridade. Ele se fazia de autoridade. É isso que a gente entende da carta. Pelo que eu entendo da carta, pela minha interpretação, é que se ele fosse autoridade, João não ia fazer uma coisa dessa. A não ser, é claro, que se esse comportamento fosse muito destoante, não interessa se é autoridade ou não, está errado. E aí João, com a autoridade que tinha como apóstolo e como presbítero, ele tinha autoridade sim de chegar lá e dizer, olha aqui, está acontecendo isso, e você está errado. Né? Então, na verdade, olha aqui, João está dizendo que ele queria ir lá e falar umas verdades para o Diótrefes. Então, trarei à memória as obras que ele faz. Opa, as obras dele. Proferindo contra nós palavras maliciosas. Não contente com isso, ele não acolhe os irmãos. Impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Então eu tenho 4 coisas ruins de Diótrefes, super ruins de Diótrefes. Tá? Amado, não imites o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal jamais viu a Deus. Então o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que as obras de Diótrefes são obras más. E se eu for coerente com tudo que ele explicou na carta 1 e na carta 2, tudo que é mal vem do diabo. Então ele está questionando a autoridade do Diótrefes. Essa autoridade, ele está achando que vem de quem? Vem de Deus? Não, porque as obras são más. Se as obras fossem boas, como as tuas, Gaio, viriam de Deus. Mas não vem de Deus. Então, se não vem de Deus, vem do diabo. Então, são obras más. Primeiro, arrogância. Ele quer exercer a primazia, quer dizer, ele quer ser o primeiro de tudo. E aqui eu entendo que ele querendo exercer a primazia, que ele querendo
mandar em tudo, ele está, inclusive, tentando ser superior a Deus, porque ele está desobedecendo os mandamentos de Deus. Se ele desobedece os mandamentos de Deus, ele quer ter a primazia em tudo. Se ele quer mandar em tudo, ele manda por si ou ele manda com a autoridade dos mandamentos. Então João questiona isso. Ele desrespeita a autoridade de João. Ele não deixa que João chegue. Provavelmente ele tenha mandado uma carta e que Diótrefes não os recebeu, diz na passagem anterior. Isso significa que ou ele não leu a carta, ou ele não permitiu que a carta lesse, porque normalmente acontecia assim. Eles escreviam as cartas eram lidas para a comunidade. Tá? Então as cartas não eram individuais para uma pessoa, elas eram lidas para que todos se aproveitassem dos ensinamentos que estivessem na carta. Então ele desrespeitava a autoridade de João. Ele caluniava, ele difamava João, porque ele proferia a palavra maliciosa. Isso é calúnia e difamação. Ele não acolhia os irmãos. Os verdadeiros que iam lá, ele não acolhia. Ora, se ele não acolher o que é bom, opa, alguma coisa existe aí. Eu não quero saber da verdade, eu não quero saber dos ensinamentos, eu não quero saber das novidades boas. E ele ia além. Se alguém acolhesse, ele não permitia. E se alguém fizesse? Né? Ele impedia, e se alguém fizesse, ele expulsava, ele excomungava, ele expulsava da igreja. Então, queridos, me parece aqui, eu não sei a vocês, mas quer me parecer que esse Diótrefes é um exemplo de anticristo, é um exemplo de herege, é um exemplo de falso mestre, falso profeta, falso líder que quer ser o maioral e que as pessoas têm que fazer exatamente o que ele quer. Não porque o que ele quer é um reflexo da verdade. O que ele quer, porque ele se acha numa posição de mando, numa posição de autoridade perante os outros. Isto é heresia. Então, João está falando especificamente sobre isso. E ele está dizendo claramente aqui, se eu for, eu vou fazer uma reprovação pública. Eu vou dizer exatamente o que ele está fazendo. Eu vou expor isso. Porque, vejam, qual é o procedimento correto? Primeiro eu aviso, eu dou mais um aviso. E se a pessoa não se emenda, aí sim, no final, como último recurso, é essa reprovação pública, é essa ação disciplinar. E como ele falou do mal, ele lembrou do bom. Ele lembrou do Demétrio. E ele está dizendo assim, amado, não imites o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal jamais viu a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até a própria verdade. Nós também damos testemunho e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Então o que ele está fazendo? Ele está falando o seguinte, primeiro, não imitar o mal, imitar o bem. Queridos, não sei se você já percebeu isso, mas nós aprendemos por imitação. Nós imitamos, nós aprendemos dessa forma. Você já ouviu a expressão filho de peixe, peixinho é? Nós imitamos as coisas das pessoas, principalmente das pessoas que nós gostamos, ou com as pessoas com quem nós temos mais convívio, contato. Então o que ele está dizendo? Se você tem muito convívio, contato com uma pessoa que não presta, você vai acabar tendo um comportamento questionável. Então preste atenção, porque isso é uma questão de ficar atento, isso é uma questão de ficar de olhos abertos. Se existe um comportamento bom, se existe um comportamento decente, honesto, um comportamento adequado com a palavra de Deus, com os mandamentos de Deus, observe esse comportamento e faça igual. É isso que ele diz. Imite aquilo que é bom. Imite aquilo que é bom. Aprenda aquilo que é bom. Porque nós aprendemos por imitação. Eu vejo, dali a pouco eu estou fazendo igual. Olha,
Olha para os seus pais, olha para os seus filhos, olha para os seus irmãos, olha para as pessoas com as quais você convive. Se nós não temos comportamentos iguais, a gente copia isso. É uma imitação, a gente aprende desse jeito. E o que João está dizendo aqui é que eu tenho que tomar cuidado com essa imitação. Eu tenho que imitar aquilo que é bom, não aquilo que é ruim. Tá? E aí, o que ele está dizendo? Na verdade, ele está dando testemunho do Demétrio. Ele e as outras pessoas, tá? E ele está dizendo que o testemunho dele é um testemunho verdadeiro. Ele nunca faltou com a verdade, ele está falando a verdade agora. Normalmente, quando se mandavam missionários, quando se mandavam assistentes que eram itinerantes, e João, como já era de idade, provavelmente ele fazia isso com as pessoas mais novas, então ele se cercava de pessoas mais novas que tinham um comportamento que era elogiável, então ele mandava essas pessoas para fazer a obra. E ele dava a recomendação. Normalmente a recomendação era a própria carta. Então ele fazia uma carta para as pessoas e no meio da carta ele dizia fulano de tal, né? Eu recomendo fulano de tal. Que seria uma carta de recomendação no sentido de que acolha porque ele é uma boa pessoa. Você vai ver que ele é uma boa pessoa. Todo mundo diz isso, todo mundo fala isso. E, finalmente, meu querido, ele dá a conclusão. Tenho muitas coisas a te escrever, mas não quero fazê-lo com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente e falaremos face a face. A paz seja contigo. Os amigos te saúda os amigos nome por nome. Ou seja, é uma despedida pessoal e, inclusive, ele discrimina. Era comum que quando se fazia uma carta, não só aquele que escrevia a carta, mas todos os outros que estavam, né, em volta, que eram da comunidade, que eram da congregação, eles também mandassem recomendações, mandassem saudações, mandassem um abraço, enfim, aos da igreja para a qual a carta seria mandada. Então aqui não é diferente, é isso que acontece. Amados, com isso nós fechamos João. Eu espero que os amados tenham aproveitado. Eu espero que o Espírito Santo tenha falado profundamente ao coração de vocês e que vocês tenham recebido e tenham absorvido, aprendido bastante conhecimento por parte de João nestas questões que são urgentes, que nós estamos vivendo hoje. E as recomendações de muito cuidado. Fique esperto, olho aberto. Amados, eu agradeço muito a recepção de vocês terem assistido os vídeos e eu espero que realmente vocês possam comentar, que vocês possam dizer os seus comentários, as suas contribuições, porque o amado tem muito a contribuir e nós temos muito a ganhar com a contribuição de cada um. Amém? Deus abençoe, fique com Deus, que o Senhor opere poderosamente na vida dos irmãos. Amém?